Eu quero cumprimentá-los nessa tarde com a doce, perfeita, sublime e maravilhosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Já recebemos tanta porção da palavra de Deus. Que coisa maravilhosa. Cada vez que a gente vai se alimentando e as coisas vão se conectando, né? Como o Espírito Santo trabalha, né? Já falei, pastor, da próxima vez eu falo antes dele, porque já citou todos os textos bíblicos. Então, maravilha, queridos. Ontem eu apresentei os meus livros, o Família, Lugar de Refúgio, o Campo de Batalha, Enigmas da Alma e o Somos Ouro, a aliança conjugal e a longevidade do casamento. E falei também da nossa plataforma Family Class, onde o Senhor tem colocado no nosso coração de trazer cursos, mentorias, para que realmente, nesse tempo que estamos vivendo, haja em cada igreja pessoas equipadas para ajudar a trabalhar as demandas da alma tão necessárias nesse tempo. E no livro Enigmas da Alma, ontem, para alguns que já viram, os outros estão lá atrás, eu falei que eu ia retomar um ponto desse livro que eu considero pertinente para essa conferência, Uma Igreja Saudável, e que eu quero fundamentar a reflexão de hoje. Nesse livro eu trago experiências desses longos anos, mais de 30 anos, escutando pessoas, dores, angústias, a solidão que muitas vezes isola uma pessoa no cárcere, no calabouço existencial, no cárcere da alma, como Davi se sentiu um dia, que ele fala no Salmo 142, versículo 7. Livra a minha alma do cárcere. Por que uma pessoa coloca sua alma no cárcere? Que cárcere é esse? Que emoções que ficam encarceradas na nossa vida? E pensando sobre isso, eu me lembrei dos grandes desafios que muitas vezes um líder tem, até mesmo para preparar pessoas para a liderança, como eu falei ontem, que líderes geram outros líderes. E pensando sobre isso, eu pensei, por que uma pessoa muitas vezes se destaca tanto como um bom voluntário, um servo dedicado, e quando vai ocupar uma posição, um cargo de gestão, uma liderança necessária, e ali ela muda completamente. As pessoas geralmente dizem, o poder subiu a cabeça. Não, não é o poder que subiu a cabeça. É a fragilidade que aflorou. E a pessoa se protege, muitas vezes nos extremos, ou no autoritarismo, ou na permissividade, torna-se o bonzinho, o permissivo para ser amado, para que as pessoas não percebam as suas fragilidades. Na verdade, uma identidade fragilizada de alguém que traz atrás de si questões mal resolvidas com a paternidade. E uma liderança saudável lidera uma igreja saudável. Então, sobre esse caminho, eu quero trabalhar um pouquinho nessa tarde, mas antes de entrar propriamente no texto, eu quero fazer aquele momento tão especial para a família, né? Porque ontem eu falei com vocês, 50 anos de casado, boda de ouro, né? Então, eu posso agora chamar o meu poeta para fazer o momento romântico da conferência. Eu pedi ao Celso para louvar o Senhor com uma canção que deu título ao seu CD, o álbum Recordações, que é uma canção que ele fez para um dos nossos aniversários de casamento. E ele fala que eu sou a musa inspiradora dele, né? Então, ele vai louvar o Senhor com a canção Recordações. Quero saudá-los com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém, amém mesmo? Amém. Então ora por nós. Deus abençoe, irmãos. Ando ultimamente só, pensando em ti.
Recordo os bons momentos quando eu te conheci, como jovens sonhadores, mas cheios de amores. Trocamos nossos sonhos e declarações. Vimos o que é lindo e divino, Deus agindo em nós, cumprindo tudo aquilo que nos prometeu. Vendo nossos frutos se frutificarem, selando esta aliança entre você e eu, quero te dizer: sou esposo, sou amigo que te ama, quero manter sempre entre nós de Deus a chama. Sei que Ele vai nos proteger e mais contigo eu vou viver, pois sinto a paz e vivo o amor ao lado teu. Deus abençoe vocês. Repito, né? A música toda. Ando ultimamente só pensando em ti. É verdade. Recordo os bons momentos quando eu te conheci, como jovens sonhadores, mas cheios de amores. Trocamos nossos sonhos e declarações. Vimos o que é lindo e divino, Deus agindo em nós, cumprindo tudo aquilo que nos prometeu. Vendo nossos frutos se frutificarem, vamos pra cá, selando esta aliança entre você e eu, quero te dizer: sou esposo, sou amigo que te ama, quero manter sempre entre nós de Deus a chama. Sei que Ele vai nos proteger e mais contigo eu vou viver, pois sinto a paz e vivo o amor ao lado teu. Sou esposo, sou amigo que te ama, quero manter sempre entre nós de Deus a chama. Sei que Ele vai nos proteger e mais contigo eu vou viver, pois sinto a paz e vivo o amor ao lado teu. Te amo, te amo, te amo. Celso acaba elevando o padrão dos homens, né, gente?
Mas, na verdade, gente, o maior investimento que um casal faz para os seus filhos é a qualidade do relacionamento conjugal. Exatamente isso. Para quem quer escrever um legado, né? Então, quando nós falamos dessas dificuldades de lidar com a liderança, em todos os aspectos de liderança, tanto seja na família, como autorizar-se a si mesmo, como no ministério, em qualquer lugar onde você ocupa ali uma função de liderança, é preciso que essa liderança seja inspirada pelo amor. Porque sem amor morre-se cada dia um pouco mais. É claro que a gente sabe que nunca vai haver um diagnóstico de que essa pessoa morreu. Morreu por fome de amor. Não tem. Não tem. Mas a gente sabe que quando a alma está sem amor, morre-se cada dia um pouco mais, que o corpo fica vulnerável ao adoecimento, que abre portas para todas essas doenças oportunistas que acontecem, que leva, sim, muitas pessoas à morte. Então precisamos compreender que Deus é amor. E quando estamos alicerçados na fonte do amor, a resposta que damos para a nossa família e para o mundo tem que ser o amor. Logo, quando eu começo a pensar nessa necessidade de uma liderança saudável, que lidera uma igreja saudável e, primeiramente, lidera uma família saudável. Isso me lembra quando Jesus foi para o deserto para ser tentado. Mateus, Marcos e Lucas registram esses momentos de Jesus. E a primeira tentativa de Satanás foi exatamente atingir a sua identidade. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Qual foi a resposta de Jesus neste momento? Foi uma resposta incisiva e categórica. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Qual foi a última palavra que Jesus ouviu da boca do Deus Pai antes de ser tentado? Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho um grande prazer. E Lucas diz, lá no capítulo 4, versículo 31, que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Ele nada comeu naqueles dias. E Lucas diz que ele estava em jejum, então ele tinha fome do alimento que nutre o corpo. Mas Jesus não tinha fome do alimento que nutre a alma. Porque ele não precisava provar que era o Filho de Deus. Ele sabia quem ele era, de onde ele vinha e para onde ele ia. E isso dava a Jesus, naquele momento, a autoridade para contestar Satanás ali naquele momento. E quantas pessoas estão tentando transformar pedra em pão? Aliás, Rafael já falou, né? Tirou a palavra da minha boca, né? Mas quantas pessoas estão hoje tentando transformar a pedra em pão? Tentamos transformar a pedra em pão todas as vezes que nós queremos ser amados e reconhecidos por aquilo que fazemos e não por aquilo que somos. Eu me lembro de um paciente meu, que durante muitos anos, aquele homem tinha uma depressão crônica. Ele chegava no consultório cabisbaixo, ele tomava em torno de 6 Lexotan por dia, um Equilide, mais uns 4 outros ansiolíticos. O homem vivia totalmente tomado, impregnado de remédio, com dificuldade de elaborar. Para quem conhece medicação, sabe como ficava aquele homem. E ele nunca conseguia falar da sua história, até que num determinado momento, abordando um pouco da sua adolescência, e quando eu falei algo, ele falou assim: não gosto de falar sobre isso, porque quando eu tinha 12 anos, eu sofri muito. E aí ele começou a me contar a história. Ele tinha muita dificuldade de fazer amizades, e um dia no aniversário dele, ele ganhou um dinheiro
de presente, morava numa fazenda no interior, e tinha um irmão, e o pai deu dinheiro para ele, e ele chegou na escola e começou a pagar sorvete, picolé para os amigos. E aí, de repente, ele conseguiu fazer um grupo de amigos. Até que um dia, um amigo do pai chegou lá na fazenda e disse: olha, seu filho está gastando muito dinheiro todos os dias com um grupo de amigos lá na escola. E o dinheiro já tinha acabado. E o pai estava sentindo falta do dinheiro que saía da carteira. E aí o pai falou assim: pois eu sabia que alguém estava tirando dinheiro meu, mas não sabia quem era. Então é ele. E o pai ficou esperando por ele na volta da escola. E quando ele chegou, pegou um daqueles chicotes de animais e deu uma surra nele, que ele ficou mole no chão, que a mãe pegou para dar um banho com água de sal. No dia seguinte, o pai mandou ele para a escola. Esse homem tinha 60 anos. Mandou ele para a escola. E ele chegou na escola com as pernas todas marcadas, os vergões das lambadas que o pai tinha dado. E quando chegou um determinado momento, o pai chegou na escola, pediu licença para a professora e falou: sabe por que ele está todo marcado assim? Porque ontem eu ensinei a não mais roubar do pai, porque ele é um ladrão. E humilhou publicamente. Entrou no coração dele aquelas sentenças que ficam como fortalezas da mente e que criam conceitos distorcidos. Ele diz: nunca mais ninguém vai me humilhar. Eu vou lutar pela vida e vou provar para o meu pai que não sou um ladrão. E ele me contava essas coisas ali, falando muito incisivo sobre isso. E ele me contou que ele saiu da roça logo que ele pôde, arranjou um emprego na cidade, começou a trabalhar intensamente, dia e noite, para conquistar um lugar, até que um dia ele se tornou gerente daquela casa, até que um dia ele se tornou dono. E aí ele começa a me contar toda a trajetória de conquistas que ele tinha alcançado depois dessa luta. E chegou um momento, ele falou: Ilma, eu tinha tudo, eu tinha barco, eu tinha um pequeno avião, eu conquistei tudo que eu queria para a minha vida, para provar para o meu pai que eu não era um ladrão e que eu tinha valor. E quando ele falou isso comigo, eu olhei bem nos olhos dele e perguntei: você provou? Ele desmontou. Começou a chorar como criança. Depois que ele chorou por um tempo, ele levantou a cabeça e falou: não, ele morreu antes. Desde então, esse homem jogava por terra tudo que ele conquistava. Estava na terceira falência, estava no terceiro divórcio. E a vida totalmente desqualificada, numa depressão profunda, porque a dor da alma dele, que passou a vida inteira motivado, transformando pedra em pão, querendo ser amado e reconhecido por aquilo que fazia, não se consolidou, e aí ele andou à deriva da vida. A prática clínica me faz perceber algumas angústias que se escondem muitas vezes no ativismo, na motivação do fazer, mesmo não percebendo as razões. A pessoa luta, mas vem um certo desânimo que lhe faz não ter alegria nas suas conquistas, nas realizações arduamente trabalhadas, com sentimentos difíceis de nomear. E eu atendi muitas pessoas também, eu escrevo isso no livro Enigma da Alma, com uma angústia pontual na viração do dia. Um sentimento difícil de nomear, que às vezes eles me diziam: Ilma, parece saudade, mas de que ou de quem? Uma certa melancolia, uma certa tristeza. E a nomeação que eu fui pesquisando e entendendo que poderia chamar era uma nostalgia. Nostalgia que tem a sua origem no grego nostos, que quer dizer volta para casa. Acrescido do algos, que quer dizer dor. Então nós poderíamos traduzir nostalgia como a dor da falta, uma sensação de saudade do lar,
não como lugar físico ou geográfico, mas pelo aconchego, amparo e proteção que as pessoas mais significativas do lar nos dão quando somos criança. Algo que falta, que não se dá conta de nomear. Algo que faz parte do passado. Na verdade, eu entendo que esse sentimento, ele começou lá no Éden, no capítulo 3, já tão falado aqui desde ontem, quando o homem perdeu o seu lar original ali no jardim. E nessa busca de satisfação a qualquer preço, como a suplência que encontram não harmoniza a alma, as pessoas começam a andar na busca de alegrias transitórias, de felicidade, de prazeres que não se sustentam, nessas realizações que não alegram a alma. E quando lutam por a vida inteira por um desejo e ele não se consolida, as pessoas entram numa desistência de si mesmo, que é a depressão. Eu me lembro de um pastor que eu estava atendendo e ele me falou muitas vezes, Ilma, toda tarde, quando chega no final do dia, eu sinto uma tristeza na alma que eu não sei porquê. E eu tenho vontade de sair correndo. E eu entro no carro e saio de carro. Eu vou passear, vou andar por algum lugar para ver o que está acontecendo comigo. E aí eu perguntei para ele, mas o que acontecia na sua casa nesse horário? Ele disse, meu pai voltava para casa bêbado. Ele passava no bar quando saía do trabalho. E quando eu estava brincando com os meus amigos na rua, que eu via meu pai apontando na esquina, meu coração acelerava, porque eu já sabia que ele ia chegar em casa e ele ia bater em todo mundo. Um dia ele chegou em casa, o pai estava agredindo a mãe. E ele entra no meio dessa briga e o pai dá um soco no queixo dele. E a mãe grita, sai, corre, senão ele vai te matar. E ele sai correndo, vai para a casa da avó, e a avó era paraplégica. E ele senta ali na varanda e ele passa a noite, porque a avó não atende a porta. E ele começa a chorar ali naquela varanda. Ele passa a noite chorando ali. E desde então, seu coração se fechou naquela história do pai. Um sofrimento intenso que comparecia toda tarde na viração do dia. Era uma tristeza que tomava a alma dele naqueles momentos onde ele sabia que aquele momento vinha a lembrança dessa dor. E aquele homem estava anos e anos com essa dor. Quantas vezes as pessoas estão carregando isso? Porque a adrenalina que vinha naqueles momentos de conflito agitava tanto a sua alma e tirava toda a sua harmonia da alma naquele momento. E ele não conseguia avançar na sua vida. Todas as conquistas, uma igreja linda, maravilhosa, mas aquelas conquistas não lhe davam alegria, porque ele não se sentia ali com direito de usufruir das bênçãos que ele estava recebendo. A gente sabe que o excesso de adrenalina na corrente sanguínea vicia tanto quanto a cocaína. Há pessoas viciadas em adrenalina. Você já passou por aquela experiência que você pergunta para a pessoa assim, e aí, fulano, tudo bem? Ele olha para você sério e fala, bem demais. Estou até estranhando. Quando está tudo muito bem, eu tenho a sensação de que vai acontecer alguma coisa. Já viram pessoas assim? Que estão sempre esperando uma tragédia, porque viveram tragédias na sua vida e ela não sabe mais viver a harmonia. A harmonia não lhe é familiar. E quando tudo fica tumultuado, ela arranja um conflito para aliviar a sua alma. Porque precisam do conflito para viver. São pessoas agitadas o tempo inteiro. E quando nós lemos as histórias bíblicas, porque a Bíblia é tão real, tão linda, que Deus não ocultou nenhuma história para nós, para que nós pudéssemos aprender. Quando eu leio a galeria dos heróis da fé, como eu falei ontem, quantos homens e mulheres que estão ali naquela galeria, que tiveram ações ousadas e corajosas, confiantes em Deus, um desejo nascido da fé em Deus, da convocação para uma missão.
assim como cada um de nós tem, e do desejo nasceu a existência, a razão da existência deles, a visão de futuro que transcendia a morte, a satisfação em lutar por um ideal que não era perecível. Mas qual a história que havia por trás das suas ousadas ações? A dor na alma pode ser um forte impulsor para a coragem de ousar, de lutar, mas também para sucumbir. Quantas vezes nós vemos pessoas que vão para Jesus, que estão vindo de uma vida de dependência química ou de outras dependências, de outras compulsões, que elas vêm para Jesus com muito desejo, com muita fome de fazer tudo, e são ativos na igreja, você pode contar com elas para tudo, mas chega um determinado momento e elas não dão conta. Quantas vezes? Porque a compulsão só desloca se ela não for utilizada da maneira correta, se não tiver um tratamento para a alma, se realmente não buscar no ponto certo a libertação, porque nós temos um Deus que cura, um Deus que liberta, mas é preciso que nós reconheçamos a necessidade que temos. Por exemplo, o que fez Davi não ir à guerra no tempo em que os reis iam à guerra? Lá em 2 Samuel 11, 1 e 2, o texto diz: no ano que os reis iam à guerra, uma tarde levantou-se Davi do seu leito. Que horas que Davi levantou do seu leito? Não foi à guerra, ainda ficou dormindo de dia. Ainda ficou dormindo de manhã. E aí, nesse estado, qual era o estado emocional dele? O que acontecia na alma de Davi? Uma necessidade de buscar alguma coisa para satisfazer. E ali ele faz isso, e a gente já conhece a história, a gente já sabe o custo da história de Davi. Aliás, no Salmo 38, ele fala sobre os sintomas que ele estava ali percebendo no seu corpo, e dá até para imaginar o diagnóstico desses sintomas. Ele diz: bate-me excitado o coração, taquicardia, não há parte sã na minha carne, dermatite, todo o meu corpo dói. Eu acho que era fibromialgia, embora naquele tempo não tivesse esse diagnóstico. Ardem-me os lombos, febre. Todos os meus ossos envelheceram. Não há saúde nos meus ossos. Estou encurvada, artrite, reumatismo, problema de coluna, tudo isso aí. Meu coração geme de angústia, depressão. Os que querem prejudicar passam o dia planejando traição, ideias persecutórias, mania de perseguição. É claro que Davi estava rodeado de inimigos, mas aqui ele estava tão paranoico com todos aqueles inimigos que tinha à sua volta, que ele começa a falar disso tudo com o Senhor. Por quê? Porque toda dor não transformada em palavras comparece no corpo como sintoma. Quando nós lemos Salmo 51, ali naquele momento, Davi derrama sua alma diante do Senhor. No versículo 6, ele diz: tu amas a verdade no íntimo, e no oculto me ensinas a sabedoria. Não tem como a gente esconder, queridos. Deus ama a verdade no nosso íntimo. É o que está lá dentro da nossa alma que Deus está vendo. Porque o propósito de Deus para nós é uma alma saudável, para nós vivermos uma vida plena em Deus. Porque uma liderança saudável é uma família saudável, é uma igreja saudável. E quando a alma vai bem, nós recebemos os benefícios no corpo. Na verdade, o propósito do Pai é que vivamos uma vida plena em todas as dimensões do nosso ser, espírito, alma e corpo. Quando Paulo escreve a 1 Tessalonicenses 5 e 23, nós falamos tanto da segunda parte do versículo: e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Irrepreensível é ter atingido
perfeitamente o fim moral, diz o dicionário. E aí a gente sabe que o fim moral é um homem maduro em Cristo. Nós só alcançamos a finalidade moral da nossa vida quando nós alcançamos uma maturidade em Cristo. Quando nós saímos da condição de criança. Não é por acaso que o capítulo do amor, 1 Coríntios capítulo 13, que diz que o amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. No versículo 11 diz assim: quando eu era criança, pensava como criança, falava como criança, agia como criança. Agora que eu sou grande, adulto, desisti das coisas de criança. Há um momento da nossa vida que a gente tem que sair, reconhecer o que aquela criança ferida está fazendo no nosso comportamento, na busca que está nos levando muitas vezes a uma satisfação a qualquer preço. E deixe-me dizer, irmãos, que maturidade não é unção. Não adianta orar, Senhor, dai-me maturidade. Maturidade é decisão. É alguém que se posiciona e fala: chega de criancice na minha vida. Cresça e apareça. Isto é, não quero mais viver nessa condição de criança, fazendo pirraça, empurrando. Vocês já viram quantas pessoas que se fecham nos seus relacionamentos? Um dia a esposa de um pastor falou comigo, e uma tem 3 meses que ele não fala comigo. Está empurrado dentro de casa. Vocês sabem o que é empurrado, né, gente? É um prefixo grego, que quer dizer dentro, com burro dentro. Nem vamos falar sobre enfesado, né? O enfesado, o aroma da casa não é agradável. Então não vamos falar sobre isso, né? Mas, gente, é a primeira parte do versículo de 1 Tessalonicenses 5:23, que traz para nós uma responsabilidade, uma chave essencial para entendermos o que pode promover a saúde integral, especialmente a saúde da alma. Porque o apóstolo diz assim: o Deus da paz vos santifique em tudo. O Deus da paz. Paulo poderia ter escrito aqui qualquer atributo de Deus. O Deus glorioso, o Pai da eternidade, o Deus soberano. Mas ele usa o Deus da paz. Porque somente a paz harmoniza o psiquismo. Somente a paz, a shalom, pode conservar a nossa estrutura íntegra, inteira, irrepreensível, sem nada quebrado, sem nada faltando, sem nada fora do lugar, que é o conceito da shalom. Porque somente a paz pode harmonizar o psiquismo, pode alinhar o espírito, a alma e o corpo. Porque quando a alma está desalinhada, que nós entramos na incongruência entre valores que nós já conhecemos e temos com a prática. Quando a prática não corresponde aos valores que temos, a alma se desorganiza, e é nesse contexto que as doenças acontecem. E ele ainda diz: vos santifique em tudo. Porque uma pessoa harmonizada na alma, ela se torna agente da paz, pacifica sua vida, sua família e sua comunidade. Santificar é o processo progressivo para remover a contaminação da nossa vida, do espírito, da alma e do corpo. Logo, sem santificação não existe saúde integral. Santo, separado da contaminação. São tantas coisas que foram semeadas no terreno fértil da nossa alma. Muitas emoções tóxicas, mágoa, ressentimento, amargura, ira, falta de perdão, todos esses sentimentos que entram e entulham a alma. Entulham. E é muito importante que a gente entenda o que Salomão diz em Provérbios 4:23. Sobre
Sobretudo, acima de qualquer coisa, sobretudo que se deve guardar para ter saúde, para ter uma igreja saudável, uma liderança saudável. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. A vida fica obstruída quando a nossa alma, o nosso coração está lotado de sentimentos adoecedores. Na verdade, a amargura, ela nos priva da graça de Deus. Vocês já imaginaram alguém ser privado da graça de Deus? Na verdade, a amargura é uma sequência. Começa com a mágoa, passa para o ressentimento, um sentimento retroalimentado. Vai para a amargura tira a capacidade de ver a beleza da vida. Tudo passa pela via da amargura e se torna feio e ruim. A crítica vem exatamente com a alma amargurada. Ali o tempo inteiro a pessoa acaba contaminando todos que estão à sua volta, porque a amargura é o câncer da alma. A própria pessoa se priva. E outra, a amargura dá metástase, porque contamina. Quantas pessoas que com a alma amargurada perderam a motivação para fazer o que Deus determinou que fizesse, para cumprir o propósito. Qualquer luta vem o desejo de desistência, porque a alma está sem reservas, fica frágil para perceber as sutilezas sutis, as estratégias sutis do inimigo, para minar a força e a resistência de alguém que incomoda o inferno. E todos nós, quando nós estamos ativos e fazendo aquilo que Deus nos determinou fazer, nós estamos incomodando o inferno. Mas se não cuidar de si mesmo, que é o texto que nós lemos ontem, cuida de si mesmo. E depois da sã doutrina, se não cuidarmos de nós mesmos, nós vamos ficar sem reservas emocionais e vamos fragilizar exatamente quando nós precisamos estar na posição que Deus determinou para nós. Há um texto em Juízes, no capítulo 1, que sempre me chamou a atenção. O texto da captura do rei Adoni-Bezeque. Não sei se vocês lembram dessa história que está em Juízes 1, 6 e 7. Que diz assim: Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e o prenderam, e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Adoni-Bezeque exclamou: 70 reis, com os polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Como eu fiz com eles, Deus me retribuiu. Era um rei cruel e sanguinário. Qual era o objetivo de cortar polegares das mãos e dos pés? Alguém com os polegares da mão cortado pode empunhar a espada? Era esse o propósito, impedir aqueles reis, homens que tinham autoridade, que voltassem a empunhar a espada e se tornassem inofensivos. E ainda mais, ele os colocava debaixo da mesa para comer as migalhas que caíam da sua mesa. É muita humilhação, né? Pensem, gente, sobre isso, porque eu penso que é o que o inimigo tenta fazer hoje com homens de Deus, chamados para exercer a autoridade sobre si mesmo, para se autorizar a ser uma autoridade, porque primeiramente para alguém ocupar um lugar e se receber ali a autoridade delegada por Deus, para ele usar esse poder pessoal, eticamente, ele precisa se autorizar. Ele precisa se levantar. Ele precisa ali se posicionar diante do Senhor. Quantos têm sido anulados para exercer a autoridade na família? E muitas vezes também no ministério. E se alimentam de migalhas. Não permita, irmão, que o sistema maligno desse mundo corte os seus polegares, nem das mãos e nem dos pés.
Lembre que Deus já te deu uma espada para você empunhar. A espada do Espírito. E empunhar com autoridade, querido. Porque tem toda uma trama maligna para tirar a autoridade do homem. Desde o Éden. Porque nesse empoderamento maligno feminista. E muito feminino é sinal de pouco masculino. Há por trás todo um plano orquestrado desde o Éden, ali em Gênesis capítulo 3. Porque naquele momento, quando Deus chegou no jardim, naquela tarde, na viração do dia, e deixe-me retomar nesse sentimento de nostalgia, todos nós carregamos dentro de nós essa saudade da viração do dia. E isso deixou uma marca tão forte na alma do ser humano, que Isaías, o profeta messiânico, ele fala como metáfora de um outro jardim: e serás como jardim regado, cujas águas jamais faltam. Ele aponta um jardim que viria para a nossa alma com a presença do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus chega e diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Na verdade, todos nós caminhamos em busca desse paraíso perdido, desse jardim. E quando Jesus chega aqui, Ele restaura dentro de nós esse refrigério que vinha da presença dEle no jardim. Portanto, quando lá em Apocalipse nós lemos: ao vencedor dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do jardim. Há uma promessa para nós: o jardim interditado será reencontrado. Do jardim viemos, ao jardim voltaremos. Cultive o seu jardim. Mas é o vencedor, aquele que vence a dor. E naquele dia, quando Jesus chegou lá, homem e mulher estavam escondidos. Nós sabemos a primeira fala, quando Deus chegou no jardim, a primeira fala que Ele faz é em direção a Satanás. E Ele diz: porém inimizade entre ti e a mulher. Durante muitos anos eu ficava perguntando para o Senhor: Senhor, por que não colocou porém inimizade entre ti e a mulher e o homem? Por que não incluiu o homem aqui? Até que um dia eu estava estudando sobre a submissão da mulher em Efésios, não é? E vós, mulheres, sede submissa, vossos maridos como ao Senhor. Eu estava estudando para preparar uma palestra sobre submissão. E a minha cabeça foi lá em Gênesis capítulo 3. Porque a mulher que gera, a mulher carrega no seu ventre gerações. Quando uma mulher aborta, ela está abortando gerações, não é apenas um bebê. E quando Deus interdita, era exatamente para proteger quem viria do ventre da mulher, queria pisar a cabeça da serpente, mas para proteger todas as gerações que saem do ventre da mulher. Ele interdita uma amizade ali que foi estabelecida com o propósito de roubar gerações. Portanto, desde o início, a estratégia do inimigo é restaurar a amizade com a mulher. Isso é tão sério, porque olha o movimento feminista que aí está. Exatamente para anular o lugar do homem na vida da mulher. E quando Jesus fala em João capítulo 15, vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. A amizade com Deus implica obediência. E Tiago fala no capítulo 4, aquele que se constitui amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quantas mulheres fazendo do amigo inimigo e do inimigo amigo, aceitando o sistema maligno desse mundo. Mulheres, na família não existe missões, mas existe a missão que Deus entregou a um homem para, junto com sua mulher, fundar a descendência e fazer a transmissão geracional. Pela via da aliança conjugal, a mulher volta à sua origem. E eu gosto muito daquele versículo que fala que a mulher tola, né, ela adoece quem? Ela é como câncer nos seus ossos. Da onde que ela foi tirada?
dos ossos. Adoece a sua origem. Adoece a sua origem. Porque nós vivemos exatamente nesse mundo onde o discurso das feministas é que mulher não precisa de homem. Porque ela também trabalha, porque ela também leva dinheiro para casa, porque ela também educa filho, porque ela também faz tudo. Não é esse o propósito de Deus. E aí nós estamos vendo esse mundo feminino que nos assusta. E nós estamos vendo a próxima geração sendo aí vulnerável a toda essa ideologia perversa, exatamente para destruir o propósito de Deus. Mulheres, se levantem. Eu fico imaginando, Rafael, quando os filhos, aqueles meninos de Noé, chegaram para a mãe dele aqui na minha cabeça e falaram: mãe, a cidade inteira está falando do papai. Disseram que ele ficou maluco, que ele está construindo uma arca. E eu imagino a senhora Noé se posicionar, né? Espera aí, menino, seu pai não é maluco, não. Ele é um homem de Deus. E se ele está construindo a arca é porque Deus mandou. Agora imagine se ela falasse: não dá ouvido a ele não, seu pai está gagá. A idade já delirou, está fazendo delírio na cabeça. Aqueles meninos teriam entrado na arca? Não teriam entrado na arca, porque a voz de uma mulher influencia seus filhos e suas gerações. Líder, cuida da sua família e cuida do seu legado. Cuide, assuma o seu lugar. Não deixe que o inimigo venha alcançar a nossa família. Porque quando tem valente à porta, o inimigo não entra para roubar. Porque tem um homem e uma mulher posicionados. Precisamos preparar o legado. Salmo 78, a partir do versículo 3, diz: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não esconderemos da geração vindoura, contaremos aos nossos filhos, aos filhos dos nossos filhos, aos filhos que ainda irão nascer, os louváveis feitos do Senhor e as maravilhas que Ele fez. Gaste tempo com seus filhos, conte histórias, conte os milagres que o Senhor já fez na sua vida. Erga memoriais na sua família. Memoriais de bênção. Senta à mesa com eles, como já ouvimos aqui. Parta o pão. Ensina a eles o valor de um memorial. Porque quando isso acontece, há cura na família. A cura de gerações. E os nossos filhos, eles continuarão. Porque quando nós entendemos o propósito de Deus para a nossa vida, nós vamos entender que o Espírito é regido por leis espirituais. E nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. A alma, mente, emoções e vontade são regidas por leis psicológicas. O que eu penso, eu sinto, como eu sinto, eu ajo. É na alma que definimos prioridades, foco, propósitos e objetivos. Cuida da sua mente, seus pensamentos e elaborações. Cuide das suas emoções. Não acolha as emoções tóxicas no seu coração. Faça como Davi. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Confronte as suas emoções. Renove a sua mente. Paulo fala isso em Romanos 12, 1 e 2. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas no versículo 1 ele diz: rogo-vos, pois, irmãos. É para nós, gente. Gente que prega na igreja, gente que tem cargo na igreja, gente que caminha com Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos. É para nós. Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Como já ouvimos, é a gente que se apresenta. Imagine se lá no passado botasse um animal amarrado, solto, sem amarras, em cima do altar, o que aconteceria? Imediatamente ele iria pular. Porque a pulsão de vida iria fazer com que ele pulasse. Mas Paulo fala: apresente os vossos corpos em sacrifício vivo. Meu corpo diz que eu quero. Meu desejo diz que eu quero. Mas meu espírito diz que não. Que isso vai destruir a minha vida. Isso vai me tirar do foco do propósito. Então eu preciso decidir quem vai comandar a minha alma.
o meu espírito com os princípios de Deus, ou o meu corpo que vai pelos instintos que cada vez vão me levar para a destruição. É importante, queridos, trabalhar essas questões da alma, porque o psiquismo se desorganiza. E a palavra de Deus nos fala muito claramente sobre isso. O alerta de Tiago é: e vós que sois de ânimo inconstante, limpai o coração. O que limpa o coração? Tem que botar para fora. Nós somos limpos pela palavra. Nós somos livres pela palavra. Nós somos seres da linguagem. Chega de ficar carregando uma alma cheia de entulhos. É hora de botar para fora, limpar. Ânimo inconstante, um dia está bem, outro dia não está. Pronto, querido, sabe se Tiago fosse escrever hoje como seria esse versículo? E vós que sois bipolares gospel, limpai o coração. Portanto, eu fecho com a oração de Jeremias, que o Rafael também falou. Ele pegou todos os versículos que eu escrevi. A oração de Jeremias: cura-me, Senhor, e serei curado. Cura-me, Senhor, e serei curado. O restante vem nas perguntas que o pastor Júnior vai me fazer amanhã, junto com a Isabelle, né? E eu quero deixar essa oração para cada um de nós, porque Deus só trabalha em coração quebrantado. Identificar, reconhecer, quebrantar o coração e se posicionar para receber a cura em nome de Jesus. Amém.